Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira, o teu professor de criminologia. Você sabe muito bem, nós temos um compromisso de te fazer ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará e gabaritar essa disciplina que eu tenho certeza que para muitos pode ser chata, pode ser difícil de estudar, mas eu estou descomplicando a tua vida e nós vamos para cima dessa banca funeste aí e desmontar e finalizar daquele jeitinho que você já sabe. Você sendo aprovado, se Deus quiser e permitir, e você diz amém, e gabaritando criminologia de forma fácil e objetiva, sem firula, sem invenção e a forma. Beleza? Hoje vamos começar criminologia pelo estudo dos criminosos, tá? Vamos começar não, já estamos finalizando a nossa matriz. Faz o teu papel, meu filho, ó, ajuda o nosso curso a crescer mais ainda, tá? E segue a página do teu professor aqui, professor Arthur Ferreira, Arthur Ferreira, lá no Instagram, e vem ficar por dentro das novidades. Vamos tratar sobre a classificação dos criminosos. E eu já quero te falar o seguinte, existe a classificação de César e Lombroso e existe a classificação de Henrico Ferri. Professor, qual classificação que eu vou tomar como base? Seu concurso é cobrada a classificação de Henrico Ferri. Mas veja bem, para que você entenda a classificação de Henrico Ferri, eu vou mais além. Para que você não confunda nenhuma das duas, você precisa sim compreender a classificação de Lombroso e depois decorar a torta e a direita. Não só decorar, aprender e decorar a classificação de Henrico Ferri, porque ela sim é a mais importante para o teu concurso. Beleza? Então nós vamos tratar as duas classificações, os dois conceitos, dois estudiosos aí, lembrando que Henrico Ferri, além de ser também positivista, ele era genro de Lombroso. Então, muitas das classificações aqui pode ser que sejam idênticos, sejam parecidos, você acabe confundindo. Mas veja bem, papai, meu compromisso contigo, tu já sabe, eu vou fazer você gabaritar e você não vai confundir essa lenhada aqui, viu? Classificação dos criminosos, começando pelo doido César e Lombroso. Ele tem como destaque da sua obra a classificação dos criminosos. E ele dividiu esses criminosos ó, em lato, louco, moral, epiléptico, louco, por paixão, esquece esse passional para você não confundir, não coloca esse passional não, e criminoso ocasional. Criminoso nato, louco, moral, aqui ele faz uma divisão, você pode ver que tem dois loucos, então ele divide aqui o louco moral e o louco, tá? O criminoso por paixão e o criminoso ocasional. Eu vou te ensinar a classificação, vou te mostrar palavras-chave e, digo mais, sem firula, sem invenção. Aqui essa aula vai ser bem objetiva, você vai conseguir entender e acertar questões na prova, até porque o que te faz passar em concurso é acertar a questão, não é ser o mestre em criminologia. Criminoso nato, meu filho, é um indivíduo com determinadas características físicas e genéticas capazes de influenciar o seu comportamento. Veja bem, César e Lombroso, na escola positivista, ele começou a estudar de fé e fato criminoso. Lembra do que eu te falei lá no início das nossas aulas, quando a gente fala um pouco sobre a escola positivista e a escola clássica? Lombroso era o doido. Eu chamo ele de doido porque se você for ler a obra dele, é só números, beleza? Só números. Tamanho de cabeça, tamanho de cérebro, tamanho de olho, sobrancelha envergada, não é? Pra cima, pra baixo, orelha. Ele fazia tudo tatuado. E aí, por conta desses estudos, ele dizia: ó, fulano de tal é mais propício ao crime. Esse aqui não é. Esse aqui comete crime porque é hereditário, vem de uma família assim, assado. Então ele busca muito as características. Ó. Características é a palavra-chave. Ele se caracteriza do ponto de vista físico pelas seguintes: ó, aqui, ó, cabeça pequena, deformada, fronte fugida, sobrancelha saliente, massas afastadas, orelhas mal formadas, braços compridos, face enorme, tatuado, impulsivo e mentiroso. De acordo com essas características, o infeliz, se ele tivesse isso, ele era mais propício a ser um criminoso nato. Meu filho, se tu tá aqui pagando um preço, bundinha na cadeira, que não é para assistir minha aula deitado, se tiver deitado daí, eu vou jogar a caneta daqui e vai chegar aí. Não assista a aula deitado, tenha disciplina, levante, sente na cadeira e vai estudar de fé e fato. Beleza? Quem estuda deitado é preguiçoso, eu não quero no meu time preguiçoso comigo não. Veja bem, se você está aqui agora pagando o preço, sentado, estudando criminologia, matéria chata, mas está aqui ouvindo o teu querido professor, né? Finge que é querido, mesmo que não seja, ouvindo o teu querido professor, tá? Curioso, nato, é isso mesmo. Tá, aprendeu, né? Tu começou devagar, mas agora tu entrou na mentoria do papai aqui e melhorou. E aí tu tá virando um
estudioso nato, um concurseiro nato. Vamos tirar a aspa dos concurseiros, né? Concurseiro entre aspas, tu já sabe, é só o cara que finge. Tu agora não está fingindo. Mesma coisa o criminoso. O criminoso ele começa devagarzinho, ele começa com algumas faltas leves, ele vai gostando e aí vai se aperfeiçoando e vira um criminoso nato. Isso mesmo, ó. Ele já tem uma característica hereditário, tá? Às vezes vem do berço. Ele também nasce pronto. Ele nasce pronto. Ele só vai se aperfeiçoando. E muitas das vezes ele é movido pela sociedade em si. Soci Beleza? Permissivo, né? Não existe punição, não existe repressão. E acaba deixando e criando esse bebezinho aí, que é o criminoso nato. Aqui na PM a gente tem um lema: pronto, pronto para e em condições de. Pronto, beleza? Ele nasce pronto para e em condições de, envolvido já assim, desde o berço, com a criminalidade. E eu espero que você esteja aí pronto para, em condições de, gabaritar e ser aprovado nessa disciplina, viu? Vamos embora? Ó, do ponto de vista psicológico, aqui eu tratei das características físicas. E as características psicológicas, como é que funciona, professor? Características psicológicas, ele é insensível, ele é impulsivo e ele não sente remorso. Você vai já ver que quando a gente parte para as outras características do passional, por exemplo, ele tem sim, dentro das suas características, o remorso. Ele faz por algum motivo impulsivo, né? E depois ele volta se arrependendo. Aqui no criminoso nato, não. O criminoso nato, além de insensível, além de impulsivo, ele não vai sentir remorso. Ele vai para cima mesmo. E veja bem, você precisa diferenciar isso aqui. A classificação de criminoso nato é a mesma para Lombroso e Ferri, tá? Lombroso fala muito de características, Ferri ele vai tratar de outros conceitos, mas o criminoso nato, no geral, é a mesma coisa, tanto para Ferri quanto para Lombroso. Criminoso louco moral. Louco moral é o quê? Ele é conhecido normalmente por psicopata. É o doido mesmo que você conhece aí. Só que o psicopata, você sabe muito bem, se não sabe, vai saber agora, ele tem na íntegra a sua inteligência. Mas o que falta é senso moral. O psicopata, ele é inteligente, pô. O psicopata, ele sabe o que é que ele tá fazendo, mas ele não tem senso moral para segurar a conduta. Seria basicamente isso. Então, ele sabe muito bem o que tá fazendo, principalmente os que têm características psicopatas são muito mais inteligentes do que a gente, tá? Eles têm inteligência, eles sabem o que está fazendo, mas por conta dele ser psicopata, dele ser doido, dele não ter senso moral, né? A falta de senso moral, ele acaba por cometer delitos, tá? O indivíduo sem sentimentos de afeto, sem empatia, sem valores morais e boas regras de convivência em sociedade. Ele é associado à loucura moral e mental. Aqui é a mistura dos dois, moral e mental. O criminoso louco ele apresenta como característica a crueldade, ele é perverso, devendo permanecer internado. Se ele é louco, ele tem que ser internado. Se ele é louco, ele precisa de tratamento. E a palavra-chave do louco é essa, tá? Internado em manicômio. E veja bem, a classificação de louco, tanto para Lombroso quanto para Ferri, seguem o mesmo padrão. Você não pode confundir esses dois, por isso que eu estou trazendo em todos os conceitos. O que for igual, vai ficar igual, tá? Você vai conseguir bater. Mas o que for diferente, a Funesse é bem a cara dela querer colocar uma pegadinha, trazendo o conceito de Lombroso e dizendo que é de Ferri, e você não vai cair nessa. Beleza? Tranquilo, professor, eu entendi. Só que aqui a gente tá falando do louco moral. Eu já aviso logo, o louco moral ou só o louco, que são os dois conceitos. Ferri, ele juntou os dois só. Então, o mesmo conceito de louco moral, o mesmo conceito de louco de Lombroso, os dois, que nós vamos falar sobre os dois, é o mesmo conceito de louco de Henrico Ferri, que é o que cai no seu concurso. Epiléptico. Aqui, meu filho, é o indivíduo que comete o crime influenciado por um problema neurológico, a epilepsia. E a gente já sabe, quem já estudou direito penal principalmente, que a epilepsia não torna o indivíduo inimputável. Inimputável seria o quê? Não vai ser responsabilizado pelo crime por conta da epilepsia, né?
não torna normalmente, isso não é regra. Existem algumas exceções sim, que podem tornar um indivíduo inimputável, mas não é porque ele tem uma epilepsia, um problema neurológico, que ele será considerado inimputável. Por conta disso, essa classificação de criminoso nem existe mais, nem tem validade hoje. Mas, meu aluno, eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó. A classificação é exclusivamente de César Lombroso, tá? Se a tua banca cobrar o conceito de criminoso de Henrico Ferri e inventar de colocar o criminoso epiléptico lá, você já estudou comigo que essa classificação é de Lombroso, não tem nada a ver com Ferri, beleza? E lembra, meu filho, ó, epiléptico tem o L no meio e o O aqui, ó. E Lombroso. Beleza? Vamos embora. Louco. Aqui, dividindo o louco moral e esse louco aqui, tá? Para que você entenda, esse louco também é doido, ó. Ele tem distúrbio mental. Só que é bem mais grave e pode fazer eles cometer crime porque não sabem que o ato é um ilícito penal. Aqui é o doido de pedra. Toda região tem. Aqui, quando era guri, se você é de Juazeiro, você vai pelo menos saber. Tinha dois. Tinha a Ilza doida, que se gritasse no meio da rua, Ilza doida, ela vinha com as pedras e jogava em você, e a Maria Fumaça, né? Às vezes, por conta dessa loucura mental, por conta desse distúrbio mental grave, ela joga pedra na pessoa e nem sabe que isso aí pode ser um crime, né? Se lesionar, crime de lesão corporal. Se chegar a matar, homicídio, por pedrada. Então, mas por conta do distúrbio mental, esse sim é o doido de pedra mesmo, é isso aí que eu quero que você leve para sua prova. Esse é o doido de pedra e você vai lembrar da Ilza doida ou Maria Fumaça. E se você é de outra região, muito provavelmente deve ter um doido também desses aí. E aí eles acabam cometendo o ilícito sem saber que é crime, tá? Ele indica que ainda existem três tipos, ó, três tipos de criminoso louco: o alcoólatra, o histérico e o metaloide. Aqui a gente vai querer aprofundar? Não, eu não vou trazer firula, só vou trazer os conceitos que você entenda. Eu quero te preparar para o pior. Se vier inventando alguma coisa, você já sabe, o alcoólatra é o bebo, né? É o bebo que dá trabalho, comete delito sem saber que está cometendo, sem saber se é um ilícito ou não, por conta da bebida. O histérico, ele apresenta uma grande tendência a mentir, ele é o mentiroso, além de doido, é mentiroso. E ele tem uma inclinação natural ao erotismo. Erotismo, senhor, é o estímulo sexual sem apresentar sexo de forma explícita, tá? Além de louco, é mentiroso, além de mentiroso, é tarado. E o metóide está na linha que separa a sanidade da loucura, tá? Comete crimes por impulso, por impulso. É a palavra. Beleza, meu filho, vamos embora. O criminoso louco, ainda existe uma distinção entre o criminoso louco criminoso, na verdade, e o criminoso louco. Aqui, partindo para o português, louco é substantivo, criminoso adjetivo. Aqui já muda, né? Ó. O substantivo agora é o criminoso e o adjetivo é o louco. A adjetivo está qualificando o substantivo. Bem basicão aqui para poder entender. Louco criminoso seriam pessoas doentes, que é isso que a gente já tratou, que não raciocina, são responsáveis pelos próprios atos. Eu cometi a conduta porque eu não sabia que era um ilícito. Ou mesmo psicopata. Aqui é o louco, é o criminoso, é o louco criminoso. Já quando a gente parte para o criminoso louco, existe uma pequena diferença. Sim, eu sei que ele é louco, sim, eu sei que ele é doido também. Mas ele comete um delito e em seguida enlouquece na prisão. Ele é doido, mas ele fica doido dobrado quando ele é preso. Beleza? Aqui ele vai endoidar na prisão. Essa classificação de criminoso louco, lembra que é a mesma para Ferri e para Lombroso. Ocasional, o indivíduo que normalmente ele não comete crimes, ele não tem costume de cometer crimes, mas em face das circunstâncias favoráveis, pode cometê-los de forma ocasional. O criminoso de ocasião tem como característica a predisposição hereditária, tá? Hereditária para o crime. Além disso, passa a assumir hábitos ilícitos por influência de externas. Meu filho, eu tô subindo a ladeira do horto, cansado que só a desgrama, as pernas chegam tão tremendo, a panturrilha já tá dando cãibra. 11 horas da noite, não tem ninguém no meio da rua. Quando eu olho, o que tem lá? Uma bicicleta encostadinha, só de boinha, ou pra eu terminar subindo, que eu vou terminar de morrer se for uma subida, eu acho melhor descer, pegar o rumo de casa. E aí, não tem ninguém, não tem cadeado, não tem nada, eu vou pegar a bicicleta e vou descer, que eu não sou nem besta. Beleza? Seria basicamente isso. Eu não sou vagabundo, eu não sou ladrão, tô subindo pra pagar uma promessa, desistir da promessa, por exemplo, tá?
Exemplo bem doido, mas é isso aí mesmo para você entender. E a ocasião em si fez eu me tornar criminoso. Eu não sou criminoso, eu eh, possivelmente posso sim ter uma predisposição hereditária, né, dentro de mim, mas eu não sou criminoso, eu não vou agir assim sempre, é ocasionalmente, é uma vez perdida. E isso aqui é bem simples de você entender quando você vem para essa frase, né, que já é comum. Repetição da ideia de que a ocasião faz o ladrão. Aqui, meu filho, o crime vai procurar o criminoso. Não é o criminoso que procura o crime, beleza? Então a situação em si fez com que ele roubasse, furtasse, na verdade, né? A ocasião fez com que ele furtasse. Ah, circunstâncias externas. Incentivo. Às vezes teu amiguinho tá lá, ó, induzindo você a praticar um crime, né? Que é até crime também. Então tá induzindo, tá instigando você a praticar um crime. Você nem é criminoso, você nem tem essa prática, mas acabou sendo induzido por um amigo cometendo. A ocasião faz o ladrão. E a classificação de ocasional, a mesminha para Rico Ferri e César Lombroso. Mesma coisa. Beleza? Vamos prosseguir, professor. Chama por paixão. Por paixão, eu quero que quando falar de criminoso por paixão, você lembre disso aqui, ó. Doador daí? Símbolo do rock, macho. Rock and roll, né? Rock and roll que fala é isso mesmo. Movido. Eu sei que vocês gostam, cara. Movido por paixão é em relação a chifre, é isso mesmo, é dor de chifre. Se tu tá aí, cara, e levou um chifre, tá? Já já você vai estar vestindo verde, cola na cintura, 6.000 conto, um Civiczão aí, gritando pra todo mundo que é polícia vai ser um chão. Enquanto isso, meu filho, suporta a dor, segura o processo, é duro, mas vale a pena. Vamos lá, dor de chifre, beleza? Por paixão, dor de chifre. Por quê? Porque eu não quero que você confunda o por paixão por passional. Presta atenção. Por paixão é diferente de passional. Envolve a mesma coisa? Sim, mas por paixão eu quero que você entenda que é por motivos amorosos. Por paixão é amor, tá? É romance. Paixão. Amor é amor e romance é o lance. Era assim, né? Pronto. Então, movidos por motivos amorosos, ou em momento de raiva, ira ou fúria. Na maioria das vezes, mas como falando, chifre, né? Dor de chifre, o cara agido por raiva, fúria, acaba que vai lá e assassinato da mulher. Ou vice-versa, a mulher foi lá e na amante. Ou no sem vergonha mesmo. Beleza? Seria basicamente isso. Eu quero que você fique preso. Paixão é chifre. Paixão é chifre. Por quê? Porque o passional vai envolver qualquer tipo de romance, qualquer tipo de paixão. Aqui não. A paixão, lembra do coraçãozinho? Antigamente a gente ainda fazia uma flechinha, né? Assim, ó. Ou movido por amor, paixão. Não apresenta características físicas particulares que o identifique, salvo a idade, que varia entre 20 e 30 anos. Para tu fazer o concurso da PM, tem que ter quantos anos? Entre 18 e 30, né? Então eu acho que tem algum chifre aí. É normal, é comum, acho, é comum. Né? O bizu é não descobrir. O bizu é não descobrir, né? Beleza, vamos embora, meu filho. Bora, cuida. Ouvidos que levam a cometer um crime por três, pode ser por luto, pode ser por infanticídio, por paixão política. Paixão política eu não vou deixar aqui não, para você não confundir, tá? Eu vou falar do passional, você vai lembrar. Depois depois se torna remorso. Remorso. O que seria isso? Cara, na maioria das vezes, o cara vai agir impelido por impulso, né? Ele viu uma traição e tal, e se aquele movido por essa paixão, ele vai lá e mata a mulher, por exemplo. Depois ele vai se arrepender, é claro, é fato, né? Ele vai se arrepender. Muitas das vezes ele vai na delegacia e se entrega, beleza? Então, muitas das vezes é movido sim por impulso e por remorso. Ô papai, tô conseguindo entender. Olha, 20 minutinhos a gente já falou de todas as classificações. Eu vou tratar com você agora a classificação de Henrico Ferri, que é sim a mais importante para o teu concurso. Henrico Ferri, além de defensor da escola positivista, você já sabe que isso é diferente da escola clássica, é totalmente diferente. Foi discípulo e genro de César Lombroso. Ó, além de discípulo, isso significa dizer que ele vai sim seguir as regras de César e Lombroso. Então, além de discípulo, tá? Ele também é
Foi, né? Foi genro de César e Lombroso. Partindo da ideia de criminoso nato. Aqui ele vai falar do criminoso nato. Mas lembra que ele foi discípulo, muitos dos conceitos, muitas das classificações, tá? E Henrico Ferri vão ser do mesmo jeito que César e Lombroso. Falando do criminoso nato, Ferri apresentou a seguinte classificação. Qual classificação, professor? A classificação que cai na tua prova: nato, louco, habitual, ocasional e passional. Já liga o alerta aqui, ó, no passional e habitual, porque você já viu que são dois conceitos diferentes da classificação do doido César Lombroso. E veja bem, o louco aqui não existe mais aquela distinção de louco moral e louco normal, né? Não, não existe mais essa distinção. Esquece, louco é um só, beleza? E agora nós vamos tratar cada conceito de Henrico Ferri, que por sinal o que eu te disse, é o mais importante para a sua prova. Vamos embora. Criminoso nato, quem é? Criminoso nato, ele vai seguir a mesma ideia de César Lombroso. A mesminha. Você já sabe, eu já te falei na primeira parte, que vai seguir o mesmo conceito. Então, aqui eu só vou sair um pouquinho só de ficar preso às características. Aqui ele traz um conceito. O criminoso ele tem uma predisposição congênita para o crime. É a vítima de uma neurose criminal, muito análoga à neurose epiléptica. Mas as manifestações criminais concretas dependem do ambiente que o direciona para o delito. Lembra que eu falei que vem da hereditariedade, né? Aqui lembra muito também o crime como um fato social. O ambiente em si torna comum, porque vai existir a aceitação. E aí ele vai crescendo, ele vai se tornando um criminoso, né, de qualidade. Beleza? Ele é impulsivo, sim senhor. Ele é incorrigível e ele age de maneira desproporcional aos motivos da ação. Lembra? Criminoso nato, ele já nasce pronto e em condição de. Ele já nasce criminoso. Ele puxa muito as características da hereditariedade. O criminoso louco também segue a mesma ideia, tá? Aqui só tem aquela diferença. O criminoso louco não vai ser mais dividido em dois. Aqui é tudo mesmo, ó. Ele é o alienado mental, ele pode ser os semiloucos, os metóides e os fronteiriços. Ele é levado ao crime pela enfermidade mental e pela atrofia do senso moral. Lembra que a palavra-chave é que ele deve ser internado em uma show, deve ser internado em uma manicômio. Show de bola, professor. Entendendo. Olha, cara, graças a Deus. Presta atenção nesse aqui agora, meu filho. Habitual. E esse sim você tem que entender bem direitinho para não confundir. Por quê, meu filho? Porque esse conceito aqui é importante. Pegue isso que é importante. Primeiro ponto, por que, que ele é importante, professor? Porque ele é um conceito exclusivamente de Henrico Ferri. Eu já te falei que o conceito de Henrico Ferri é o que foi cobrado no teu concurso. Lombroso não fala do criminoso habitual. O criminoso habitual, ó, ele faz do crime a sua profissão. Ele vive do crime. Ele é o criminoso que vive disso. Ele vive de furtar a casa dos outros, ele vive do roubo, ele vive do tráfico, ele vive disso. A sua profissão é ser criminoso. A sua profissão é ser ladrão, né? Não vou nem dizer quem é. Começa por condutas casuais. Então ele começa por condutas casuais até degenerar-se. Então ele começa assim, ó. Ele começa ocasional. Lembra, a ocasião faz o ladrão. Ele começa devagarzinho. Só que ele vai gostando, vai gostando, vai gostando e depois vira habitual. Depois ele começa a viver somente isso, beleza? Então ele começa ocasional e depois fica habitual. Ele é um delinquente urbano. Ele é criado em ambientes de miséria. Por conta disso, ele se volta ao crime. E que começa com leves faltas, ó, tá vendo? Ele começa ocasionalmente, uma vezinha ou outra. Vai vendo que não tem não é punido, vai vendo que não, na maioria das vezes que é fato, é isso que acontece. Ele não fica preso, impunidade, não tem ações preventivas e repressivas da sociedade, o pessoal vai aceitando e vai ficando. E assim cria criminoso habitual. Beleza? Ele faz do crime sua. Cadê? Adquire hábito em virtude da ineficiência das medidas preventivas, aí acabei de falar, e repressivas pregadas pela sociedade. Faz do crime a sua profissão. Beleza? Exclusivamente de ferro. Cuidado, bicho. Esse aqui é um dos mais importantes para a sua prova habitual.
Ocasional você já sabe, né? Você já viu o conceito. Segue a mesma classificação de lombroso. A ocasião faz o ladrão. Ocasional, tanto lombroso ferre. Ele pratica condutas muitas das vezes insignificantes. Lembra do exemplo que eu te falei da bicicleta, né? Apresenta maior periculosidade, maior possibilidade de ser readaptado socialmente, até porque ele não é criminoso. A ocasião em si o tornou ladrão. É condicionado por fatores ambientais, como provocação. Lembra que eu falei da instigação do amigo? Pronto. Necessidades, bicho, eu tô desempregado, eu não tenho condições nenhuma e prover o meu lar, meus filhos. Cara, nem um café eu tenho condição. Peraí, eu vou no supermercado furtar um café porque tá quase 20. Seria basicamente isso, beleza? Então, por conta da necessidade, a ocasião em si fez o ladrão. Facilidades, ó. Eu sei que na vendinha de seu Zé, né? Eu sei que na vendinha de seu Zé não tem nenhum segurança. Ele, muito menos, porque ele é cego de um olho, ele não consegue nem ver. Se eu for pro lado direito ali, ele é cego do lado direito. Ele nem vai ver que eu tô furtando e eu vou pegar algumas coisas de lá e tal, porque eu vou prover minha casa, eu preciso, é fácil. Beleza? Facilidades é o nome disso aqui. Que mais? Sem os quais a delinquência não se verificaria. Beleza? Ocasional, mesmo conceitozinho, você não pode ir. E passional, professor, passional, mesma pegada, viu? Esquece não. Passional não segue a classificação de lombroso. Por isso que é importante, eu vou marcar de vermelho também para você lembrar. Ixi, vou não. E cadê? Deixa eu ver se tem outro. A corzinha melhorzinha. Que bagunça, deixa de firula, professor. Tá perdendo tempo. Passional. Ficou feio, mas tá valendo. Pronto, passional. O que é o passional? Lembra que eu falei pra vocês que por paixão você vai lembrar de quê? É isso? E passional segue a mesma ideia, só que passional não vai ser ligado somente à paixão em si, qualquer paixão. Aqui é qualquer paixão, tá? Não é a paixão amorosa, não é só isso, tá? Só isso é na por paixão. Aqui eu vou ligar a paixão a alguma paixão. E quando você estuda português, você sabe que isso aqui é indefinido. Por quê? Porque há alguma paixão, eu não sei qual é a paixão. Pode ser uma paixão pessoal, pode ser uma paixão política, pode ser uma paixão religional, pode ser movido por religião, pode ser movido por sei lá o que for. Qualquer tipo de paixão entra passional. O indivíduo, ó, ele não procura o delito. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui é o ocasional. Aqui é o ocasional, tá? Ocasional. O crime que procura ele, né? E a classificação de criminoso passional, ela é exclusiva de Henrico Ferri, é isso que eu quero que você marque, tá? É isso que eu quero que você marque, que a classificação é exclusiva de Ferri e é importante que você saiba. Decorou as duas? Quais são as classificações que são exclusivas de Ferri? Eu coloquei aqui, ó, ambos, nato, louco e ocasional. Mesma coisa para os três, por dois. Lombroso, ele é epiléptico e por paixão. Os conceitos somente de Lombroso, epiléptico e por paixão. E os conceitos de Henrico Ferri, que eu quero que você decore, é o passional e o habitual. E para a gente finalizar essa aula daquele jeito que eu sei que você gosta, pega o bizu e não esquece, eu tenho certeza, quanto mais besta o bizu, você já sabe, é mais fácil de você decorar. Então se liga só nesse aqui, ó. Decora, vai. Lombroso, lombroso é epiléptico. Opa, lombroso, epiléptico. E se ferra habitualmente. Opa, ferre habitual. Beleza? Lombroso é epiléptico e se ferra habitualmente. E por paixão, opa, por paixão ficou na lombra. Por paixão ficou na lombra. Lombroso, por paixão. E ferre e se ferrou, na verdade, por crime passional. Opa, ferre passional. As classificações estão aqui. Lombroso é epiléptico e se ferra habitualmente. Por paixão ficou na lombra e se ferrou por crime passional. Meu filho, se decorar isso aqui, tu não decora mais nunca. Vou finalizar esse bloco para não ficar tão longo. Na próxima a gente vai tratar sobre a mulher criminosa, a mulher delinquente, que tem também no seu edital, e praticar algumas questões michucas que não dá nem para cansar. Beleza? Te espero na próxima aula. Tamo junto. Valeu. É nóis, papai.